Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa segunda-feira, com o Mano trazendo todas as novidades do Corinthians. Claro que o Timão tá de férias agora, porém, sempre surge um pepino ou outro no Coringão. E também tem notícias de olho aberto, hein? Ele tá se recuperando e já tá até treinando aí, já ele volta a treinar com bola. Então se liga só nas informações, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Scream for me, Corinthians! Vamos lá, Mano e Lelê. Sábado teve aquela manifestação dos associados do Corinthians lá no Parque São Jorge, né, Mano? Lelê. Sim. O presidente... Pela reforma do estatuto. Isso, o presidente Osmar Stabile fez aí um apoio, né, em carta enviada ao Romeu Tuma Júnior, falando que apoia, sim, mudança no estatuto, no regimento interno do Corinthians, né? Entre elas, até aquela que quer que o torcedor vote, né, Lelê? Sim. Esse presidente aí já tá estabilizado ou não? Acho que sim, Não. né, Mano? Estabilizado. Não, ele é um, Vai acontecer a votação. vice-presidente. Boa essa, hein? Não, Sensacional. mas apesar É do isso aí. trocadilho do RG, mas ele, por mais que seja um presidente momentâneo, mas ele não é um presidente definitivo até o término do mandato do Augusto, porque ainda tem dia 9 de agosto, inclusive daqui a pouco você vai trazer aí as informações referente às datas que a CBF divulgou da Copa do Brasil, confronto do Corinthians e Palmeiras. A votação vai acontecer 2 dias depois do segundo jogo do Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil. Dia 9 de agosto, né, mano? Dia 9 de Isso. agosto. E Pô, o segundo não chega jogo aí nunca, da, né? Esse- da Copa do Brasil é dia 7. Não chega nunca esse 9 de agosto, né? Demora um Jogaram pouquinho. pra 2 meses aí, né, pra frente. E ele fala o seguinte, deu entrevista falando o seguinte, que a reforma, que ele apoia a reforma do novo estatuto, será prestado pela nova gestão, será apoiado pela nova gestão. Sabemos que é necessário modernizar o clube, esclarecer algumas omissões e aproximar o clube do seu grande patrimônio, que é a torcida do Corinthians. Mota, esse discurso pra mim é blasé. É blasé e é hipócrita. Porque mudança de estatuto pra mim, o que significa? Primeiro, desmembrar a parte social do futebol. Esse é o grande ponto. Segundo, quem elege presidente não é porra de sócio de clube nenhum. É fiel torcedor, é o cara da arquibancada. Era isso que deveria acontecer no estatuto do clube, Lelê. Você desmembrar a parte social do futebol, e aí o cara que é sócio do clube, ele vota lá em quem vai pôr o cloro na piscina, quem vai pintar a quadra de handball, quem vai colocar a redinha na cesta de basquete. Aí o sócio do clube fica com essa parte. Quem elege presidente aí de clube de futebol, a parte que interessa mesmo dentro do Corinthians, tem que ser o torcedor. Tem que ser o fiel torcedor. É isso que deveria acontecer. Só que eu duvido, Mota, eu corto um braço se esses caras vão fazer isso. Porque é muito simples, Lelê, mandar uma cartinha aberta para querer fazer média com o torcedor e na hora da votação, que é anonimato que prevalece, porque ninguém coloca o nome lá e fala, eu votei pela mudança e eu quero desmembramento da parte social do futebol e quero que o fiel torcedor vote no presidente do clube, eu quero ver quem coloca o nome lá. Porque aí depois, aí no anonimato, é muito simples aí as pessoas ainda se esconderem atrás desse rótulo, Lelê. Ai, mas o conselheiro tem que estar preservado com relação ao voto dele para ele não sofrer represália. Qual que é o medo do cara expor a opinião dele? Eu falei até sobre isso aqui na semana passada e eu repito, mano, ouvindo o Mota falar aí que o Stabile falou isso e fez aquilo e emitiu carta. Cara, eu não confio na palavra de nenhum dirigente que vá até a mídia ou aos torcedores manifestando interesse de mudar o estatuto do clube, porque é muito fácil você fazer isso com palavras, né, bonitas aí pra mídia, pra torcida, pra campanha política, como o Augusto também fez, inclusive era uma das promessas do Augusto na campanha dele. Aí depois que tá ali no poder, finge que tá interessado, mas na hora do vamos ver não faz nada. Quando tem a caneta lá na mão, quando precisa realmente agir, quando precisa bater de frente com o conselho, não faz. Então é por isso que a torcida tem que protestar e tem que ir pra cima nesse sentido mesmo, mano. Porque não dá pra gente ficar acreditando na palavra desses caras eternamente. Há quanto tempo o fiel torcedor com direito a voto, por exemplo, é uma promessa desses caras? E nunca aconteceu. Então, Motinha, assim, com o perdão da palavra, né? Eu sei que você tem todas as boas intenções de trazer as manchetes, as notícias aqui, mas é difícil acreditar, né, nesses dirigentes do Corinthians aí. Tá bom. E de falar mais uma Ah, já coisa. deu, né, o Corinthians também. Vamos quê? fechar as portas aí, né? Fecha aí, eu tô Tá na hora, tá na hora. Cuida- muito cuida do teu conflito, barraco, para. porque feia Expulsar coisa. esses caras. Fecha esses- isso Down, aí. hein? Down, hein? Clima down. Bom tá o teu clube, viu, ô Nossa, Trica? Vai fecha se- isso aí. Fecha aí, ó. Olha, Cuida da Yuri sua Oca Alberto. Rosa lá, ô Trica.
Cala a boca aí, ó. Yuri Alberto, que viajou de férias e levou um profissional de fisioterapia para ajudá-lo na recuperação, né? Num período de descanso, lá para os Estados Unidos. Imagina só, o cara vai lá junto. Pô, mas ele pagou a passagem do cara e tudo? É mesmo? É, por conta dele. Mas tem a grana pra isso? Ah, não sei. Pô, o Yuri Alberto deve ganhar bem, pô. É? Imagina, ele comprou uma Lamborghini, velho. Só isso. Quanto e meio o Yuri Alberto ganha por mês? Tem muita gente que compra Lamborghini e não paga não paga o condomínio. Eu vi que é um IPVA. Achei. Mas ele não tem porquê, né, gente? Ele recebe bem, né? Quanto que Pelo ganha? amor de Deus. R$300 mais um Eu vale sempre transporte? desconfio de uma pessoa rica. É 300 conto mais um vale desconfia do alimentação, Zé? bebê? Do O Yuri Alberto? Exato. Exatamente. E aí, mas é o seguinte, tá todo mundo perguntando quando que o Yuri Alberto vai ficar pronto, né? E o Corinthians mesmo não sabe informar, porque diz Quando que vai ficar pronto? quando vai ficar bom? Tá na funilaria? Você ligou pro mecânico e perguntou quando É que carro vai ficar batido, pronto. Sombra, é carro batido. Carro batido. É, carro batido. Pai amado. Quando vai ficar pronto foi ótima, Motinha. Te amo. Quando vai ficar pronto, quando ele vai estar pronto pra jogar, porque ninguém sabe, né? Eu busquei informação em vários lugares, ninguém tem a data. E fala o seguinte, que mesmo após a volta da janela, ele não vai estar bom ainda. Ele não vai voltar, tipo, já vai estar recuperado. Bichado, hein? Não, eu acho que vai Bichado, estar hein? sim, Motinha. Porque assim, é claro, a gente já falou aqui também sobre isso na semana passada, sobre a questão do departamento médico não dar mais prazo, que o Mano até criticou, né? E a gente especulou o motivo do porquê eles terem escolhido adotar essa postura, né? De não colocar mais prazo e não informar ao torcedor por trás da mídia. Por meio da mídia. Enfim, eu acho que é para tentar evitar críticas e tudo mais, mas assim, a gente pode, de certa forma, especular também, né? E como a gente já falou aqui, essa fratura que o Yuri Alberto teve, não é uma fratura considerada grave nem nada, realmente ali, né, é no processo transverso, né, da cervical. Não, da dele foi da lombar, né? Da cervical era do Neymar, se eu não me engano. Enfim, foi a mesma lesão que o Neymar teve na Copa de 2014. E o Neymar, que inclusive tinha um histórico já de se lesionar até mais do que o Yuri Alberto, ele recuperou em 4 a 5 semanas. Foi rápido. É claro que não significa que o Yuri vai recuperar no mesmo tempo, porque cada jogador é um jogador, cada organismo reage diferente, recupera diferente, mas eu acho que é por isso aí. É em torno de 5, 6 semanas no máximo. Mas, Vamos Lelê, vou lá. te falar, pra resumir, Motinha, o Yuri Alberto piscando uma vez pra sim e piscando duas pra não. Que isso? Não. Ele é melhor do que o Romero. Que é melhor isso? Que isso, mano? Aquela draga daquele Hector Hernandes. Mas que Não, o Yuri isso? Alberto, sem saber, Domênico Gato, Não. como é que ele vai voltar. Não. Tipo, ô Yuri Alberto, você quer café? Ele faz já é melhor que o Romero e aquela tranqueira daquele Hector Cala a Hernandes. boca, seu lixo. Nossa. E a nossa Senhora. preocupação, na verdade, Motinha, era mais de uma possível saída do Yuri Alberto nessa janela do meio do ano do que com a própria recuperação, né, dessa fratura, porque a fratura realmente não foi nada grave, assim, de se preocupar. Então, a preocupação maior do corintiano era a possibilidade de algum time europeu vir buscar o Yuri Alberto, porque já tinha sondagens, já tinha interesse. Aí eu acho que, pelo menos, assim, agora ele parado, já que ele teve a fratura aí 2 jogos antes, né, da paralisação pro Mundial. Aí acho que agora pelo menos deu uma amenizada nessa questão, né, de procura, aí de sondagens pelo Yuri. E estão falando nos bastidores, inclusive o Yuri deu uma entrevista recentemente, falando que fica no Corinthians pelo menos aí até o final do ano. Boa. Olha, e isso é importante porque é o seguinte, né? Corinthians e Palmeiras na Copa do Brasil, o derby, né? Saiu de horário. Saiu as né? datas, Saiu? né? Saiu. 30/7, primeiro jogo na Arena, né? E dia 7/8, lá no Porco, né? Mas o horário tem? Qual é o horário aí, bebê? 9h20. 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 2 quartas-feiras, né? 21h30. É, Isso. Deve passar na Uma Globo. é né? quarta, isso aí. outra é na quinta. É. O segundo jogo vai ser na quinta-feira, o jogo do estádio do Vai que Palmeiras. o Uri Alberto tá Ah. pronto pra jogar esse jogo. Não, precisa dar uma... Conserta e Possivelmente depois deve lava, dar. né? Pra entregar pro cliente limpinho, né? Naquela lavada. Então, mas é um fato curioso, Motinha, como eu tinha falado anteriormente, Lelê, porque o segundo jogo, ou seja, a classificação ou a desclassificação do Corinthians,
ela vai acontecer aí 2 dias antes da eleição Eleição não, é a aprovação ou não do impeachment. Assembleia Geral, né? Dos sócios, Então né? vamos... Eu acho que talvez, pra te falar a verdade, Motinha e Lelê, eu acho que um resultado positivo dentro de campo pode ser um alento pro Augusto. Não sei. O que vocês acham? Eu acho que não vai mais interferir, mano. Eu acho que já tá decidido depois de toda a bagunça aí, de todas as coisas que vazaram na mídia, né? Da tentativa de golpe que teve. Eu acho que não reverte mais, não. Porque o Augusto, Lelê, ele tá sendo visto aí frequentemente dentro do Parque São Jorge, fazendo churrasco, fazendo aquela... como se fosse uma pré-eleição para agradar os votantes, como Sim. sempre os políticos costumam fazer. O Augusto tá praticamente fazendo uma nova campanha lá dentro do Parque São Jorge. Então, cara, como é o associado que vai votar, eu sinceramente não sei. Eu acho que o campo fala muito, mas enfim, aguardemos, né? Ô, Lelê, o que te seduziria a votar pro Augusto permanecer? Nada. Nada. Foi indiciado, a não ser que realmente tivesse aí uma reviravolta em vários casos que a gente já ficou sabendo, né, da mídia, essa questão com a ex-patrocinadora, onde ele foi indiciado. Se o delegado falasse, eu errei, o Augusto realmente não teve nada a ver com isso, que é algo que a gente sabe que não vai acontecer, né? Mas eu acho que a partir do momento que ele foi indiciado e que a polícia encontrou vestígios ali, né, de um ligamento dessas 3 pessoas que foram indiciadas num desvio desse dinheiro do patrocinador do clube, eu acho que ele realmente tem que se afastar e tem que focar na defesa dele como pessoa física, né? E deixar o Corinthians em paz. Você é sócia, ô Lelê? Sou. Só que eu não voto ainda. Por que não? Você é sócia há Tem pouco que ter tempo? 5 anos de voto. De sócio. Eu tenho 2, se não me engano. Quanto custa pra ficar sócio? R$2.000 o título. Acho que R$2.000. Na época que eu peguei, tava em 1.800, se eu não me engano. Tinha alguma promoção lá que eu peguei na época. Acho que era até para mulheres, no mês da mulher, enfim. E aí você paga a mensalidade de R$200 por mês e também tem a possibilidade de você diluir, né, o valor do título. Por exemplo, você paga o título parcelado, sabe? Sem a mensalidade até você completar o valor do título e depois passa a pagar a mensalidade. Não é caro, não. É quase o cara ficar na porta falando, entra. Não é caro, não. Tá E certo. esse foi um dos motivos aí também que gerou, até inclusive no começo da gestão do Augusto, Sombra, uma reivindicação dos associados, falando que barateou demais e que tava indo muita gente lá para brigar dentro do clube. Foi uma crítica que fizeram lá pro Augusto, até falaram que isso aí foi uma manobra política. Mas só com relação ainda à pergunta que você fez aí para Lelê, eu acho que a administração do Augusto, Sombra, ela já tá dinamitada. Porque se ele sair dessa mina terrestre, já tem outra logo na sequência. Tem 2 processos de impeachment que estão engavetados ainda, esperando a conclusão desse primeiro. Esse primeiro é o processo da Vaidbet. O segundo, Sombra, que já vão jogar no colo dele, se ele conseguir escapar desse primeiro, numa dessa aí os associados votam pela permanência dele e a volta ao cargo. Por exemplo, votamos contra o impeachment, ele volta pro cargo. No dia seguinte, vão apresentar um projeto de impeachment também, de novo, agora alegando gestão temerária. Esse monte de... Vocês devem imaginar o que eu penso desses conselheiros também, que são pra mim hipócritas e oportunistas. Porque na época do Duílio e do Andrés, eu não vi nenhum pedido de impeachment também por gestão temerária na mão desses dois aí. Não tô dizendo que o Augusto é santo, não. Se ele tiver realmente culpa no cartório, que seja até preso, inclusive, que se lixe. Eu não tenho O Tuma até tentou empichar o Andrés, né, mano? Mas engavetaram lá, né? Ele tentou, Lele? E por que ele aprovou as contas do Duílio no começo do ano passado, quando o Augusto assumiu, se eu não me engano, foi março, abril, a votação de contas, ele já era o presidente lá do conselho. O que será que ele votou? Pela reprovação? Foi a do Duílio que... Não, foi a do Andrés, né, que foi reprovada, porque as contas do Andrés foram reprovadas. Só que por com ressalva. Mas foi reprovado. Por conta da pandemia, jogaram pra outro ano. E aí, por conta de terem jogado pra outro ano, os caras tentaram engavetar pra salvar a pele do Andrés. Muita coisa aí errada. o Tuma, que tentou, né, mexer os pauzinhos lá pra empichar o Andrés, mas os caras defenderam lá, engavetaram, arquivaram o processo. RG, se você puser lá no Google, né, fala assim, contas reprovadas em clube, o que significa? Vem, um nada gigante.
Nada. Teoricamente, Sombra, era pro cara ter um afastamento, né? E ficar, inclusive, inelegível no clube quando tem as contas reprovadas. Só que... É isso aí mesmo também. É isso aí. Não acontece nada. E o Mano já comprou título pro Toninho, pra Thaís, pro Sunguinha, pra família toda. Tal. Quando ele ficou sabendo que era 2 mil ainda parcelável, ele falou: ele comprou pro vizinho, de baixo, de cima. Toda a família do Mano é tudo sócio já. Eu teria o maior prazer em pagar se tivesse um título realmente ali vinculado ao fiel torcedor. Eu pago minha mensalidade do fiel torcedor. Meu fiel torcedor tá em dia. E volto a falar aqui, pra mim o torcedor de arquibancada é que tem que eleger presidente. Sócio de clube, ele precisa se preocupar com quem vai reformar a quadra, quem vai colocar cloro na piscina. Eu acho que o futebol ele tem que ser gerido e realmente ali conduzido por quem tá na arquibancada. Então, pra mim, desculpa, cara. Pra mim, deveria pra ontem já haver uma reforma no estatuto e desmembrar a parte social do futebol. Uma pergunta, não preciso de resposta agora. Isso pode ser tema mais tarde. Eu não sei se hoje em outro programa. O voto também via sócio-torcedor, ou do torcedor que seja, não pode, de alguma maneira, eleger populistas? Bom, aí você fala informações do programa Energia 97, já deixando os créditos aqui na descrição. Mano, Alberto é um cara que se recupera muito rápido, né? Quem tá acompanhando ele nas redes sociais, mano, o cara já tá ali praticamente quase que 100%. Eu acho que antes de terminar esse Super Mundial, ele já tá treinando normalmente com bola ali. Então, um cara que, mano, se recupera muito rápido. Quem não lembra no passado, quando o zagueiro do Palmeiras lá, mano, criminosamente quase quebrou a costela do cara, né? Então, mano, tipo, na outra semana ele já tava treinando, acho que uma semana e meia ele já tava em campo, cara. Então, isso que recupera muito rápido, é um jogador que nem o Vitor Pereira falava, ele é um cavalo, tanto que o Vitor Pereira, mano, quer levar ele lá pro Wolverhampton. Vai ser difícil segurar o Yuri nesse meio do ano, só se ele não quiser sair realmente, porque vai chegar proposta pra ele. Não sei se essa lesão dele vai atrapalhar ou não algum clube fazer uma proposta, mas vai ser difícil segurar. É um jogador novo, claro, ele não é um 9-9, né? Mas é um cara que sabe fazer gol, é muito forte fisicamente, ajuda bastante o time na hora de pressionar a defesa. Então o Yuri Alberto vai fazer falta se sair, hein? E eles não falaram sobre o Memphis, né, cara? O Memphis aí que custa 6 milhões de reais ao Corinthians, muita grana. Se chegasse a proposta do Benfica não, do Besiktas da Turquia, mano, eu liberaria. Cara, ia trazer um alívio na folha e dá pra você trazer uns 2 jogadores, 3 jogadores, cara, de qualidade. Claro que vai depender se você tiver que comprar, complica, se tiver que comprar jogador de outro clube, mas se for jogador livre, daria pra trazer tranquilamente, até com a ajuda da parceira aí, Esporte da Sorte, que costuma ajudar o Corinthians. Claro, tá ajudando o Memphis, mas não com uma parcela muito grande. Então é isso, comenta o que você achou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui embaixo para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!